Olá, vamos começar a nossa segunda competência, Educação do Brasil, uma trajetória política. Nessa segunda competência, nós vamos relacionar aquela divisão da primeira competência dos períodos da história do Brasil e tentar relacionar com alguns elementos sobre a educação. O que é que estava acontecendo com a educação em cada uma daquelas fases, ou alguns elementos para nós podermos desenvolver essa percepção para compreender a história do Brasil e a sua relação com a educação. Antes de começarmos efetivamente, eu gostaria que você pensasse do período em que você estudou. Você comparando a escola que você estudou e a escola de hoje, tem alguma diferença? É possível perceber diferenças? Avalie se nós voltarmos no tempo em 500 anos, 100 anos, 200 anos. Então, claramente a gente vai conseguir perceber que há mudanças na educação em todo esse período. E a política, ela é de extrema importância para a intervenção e alteração do formato da escola no passado e no presente. Para começarmos, a gente pode pensar que nem sempre a educação foi vista como um direito para todos. É recente essa compreensão, principalmente aqui no Brasil. Se voltarmos ao ano de 1500, vamos perceber que não havia nenhuma estrutura escolar como a gente tem hoje em dia, principalmente no período colonial, pré-colonial, quando Portugal não estava nem tão interessado na colonização brasileira. Mas se ampliarmos o conceito de educação, é claro que havia ensinamentos que eram dados pelas comunidades indígenas aos seus mais novos. Eram transmitidos conhecimento, mas não com a estrutura escolar europeia que começa a chegar com a vinda dos portugueses ao Brasil. E a Igreja Católica ela tem um papel fundamental nesse momento, nesse primeiro momento de colonização aqui no Brasil, até finalmente a chegada do período imperial. Então, todo o período colonial, a Igreja Católica ela era detentora do conhecimento e da transmissão de conhecimento. Inclusive, nos primeiros momentos, a atuação de catequese dos jesuítas, que era a ordem religiosa responsável pelo ensino, ela tem um papel, essa catequese, não só de uma transmissão de uma opção religiosa, que seria o cristianismo, mas também de transmitir todos os valores culturais, ou os valores culturais portugueses àquela comunidade que estava aqui. Então, os índios eram educados pelos portugueses, especificamente pela ordem jesuíta, ou a Companhia de Jesus, que ensinava a ler, escrever, contar, eram ensinamentos muito rudimentares. E também a comunidade portuguesa e os que vinham nascendo aqui em solo brasileiro eram educados por esses jesuítas. Era uma educação que também funcionava como um instrumento de controle, já que os jesuítas funcionavam como articuladores da cultura portuguesa e da cultura indígena. Era uma forma de entrar no mundo indígena e poder dominá-los e fazer uso da mão de obra de trabalho deles. É nesse momento que chega a língua portuguesa aqui, e não só fisicamente os índios são massacrados, como culturalmente eles também são minados pela cultura portuguesa, que chega de forma predominante e autoritária sobre aquela população que estava vivendo aqui antes da chegada dos portugueses. Como eu tinha falado na primeira competência, no finzinho do período colonial, nós temos a administração portuguesa do Marquês de Pombal, e ele não via com bons olhos a atuação da igreja dentro do governo e principalmente com a educação. E ele determina que todos os jesuítas deveriam ser expulsos, deveriam parar de trabalhar nessa relação com a educação. E a gente tem um novo momento dentro do Brasil e também em Portugal. Essa medida trouxe prejuízo
para a educação, não só em Portugal, mas também aqui no Brasil. Então, como o Brasil era colônia de Portugal e há essa reforma lá, nós sofremos a repercussão do acontecimento lá em Portugal. Então, durante o século XIX, com a vinda da família real, há um movimento cultural diferenciado aqui no Brasil. A instalação da corte brasileira no solo que hoje é o Brasil demanda mudanças significativas na preparação da população, que não atinge diretamente os menos favorecidos, mas a gente já consegue perceber a instalação de cursos superiores, como medicina, direito, aqui no Brasil, que antes, se houvesse algum interesse de algum português ou algum nascido aqui fazer um curso superior, teria que ir para a Europa. Mas com a vinda da família real, é necessária a formação de um corpo administrativo, de uma elite intelectual, que é favorecida com essa chegada da família real. Inclusive, a história da imprensa brasileira, de publicação de livros aqui em solo nacional, acontece também com a chegada da família real, que autoriza a abertura de uma imprensa régia. E aí a gente passa a ter a autorização de publicação de livros, que ainda assim era restrito e acompanhado, mas é possível perceber uma valorização diferenciada para esse tipo de material cultural. Inclusive aqui em Pernambuco, como veremos mais adiante, é justamente nesse período que a gente tem a instalação da Faculdade de Direito lá em Olinda, fruto dessa influência da chegada da família real, como nós vimos na primeira competência, e, consequentemente, repercussão no mundo relacionado à educação. Com a proclamação da República, de Dom Pedro I, nós temos a primeira Constituição em 1824, que já tem um item específico para educação. Então, num primeiro momento, é a primeira vez que a gente tem um instrumento legal nacional, ainda que não atendendo à necessidade da população como um todo, mas uma primeira preocupação legislativa sobre a educação em nosso país. Sempre aparece a crítica que nesse período a educação era bastante dual. Então, havia uma preparação para as classes mais abastadas, que seriam as elites administrativas do país, e um outro tipo de educação que era destinada para a população mais pobre que tivesse acesso, que chegasse à escola para mão de obra. Então, havia uma educação para se pensar e uma educação para o trabalho. É basicamente nessa estrutura que o século XIX vai se desenvolver, mesmo com avanços em relação ao período colonial, mas ainda limitado por conta da perspectiva do projeto de sociedade que existia naquele momento. Ainda durante o século XIX, a gente tem uma ruptura entre a Igreja Católica e o Estado brasileiro. Então, como nós já havíamos falado, o Marquês de Pombal já havia desmembrado essa relação entre Estado e Igreja na educação. E de forma mais ampliada, durante o século XIX, isso vai ser significativo. Então, a educação, cada vez mais, ela se torna leiga. Não descaracterizando, no entanto, não anulando a influência da Igreja Católica e até de colégios católicos estendidos em todo o território nacional. Mas, a partir de 1889, com a chegada da República, a gente tem uma nova perspectiva de educação em nosso país, mais aproximada em semelhança ao que a gente tem hoje em dia. Claro que a quantidade de escolas era infinitamente menor, mas a preocupação de trabalhar, de se preocupar com a educação de forma que ela atendesse o maior número possível de estudantes, ela começa a se desenvolver com a chegada da República. Desde a instalação de órgãos do Estado brasileiro para fiscalizar, acompanhar, pensar a política para a educação, até a
implementação de metodologias que facilitassem o aprendizado, a aquisição de materiais, de mobiliário adequado, a exemplo dos grupos escolares, que é um formato totalmente diferente do que se tinha durante o século XIX, ou mesmo no período colonial. Eram ambientes próprios, com uma quantidade maior de alunos, já que no século XIX a gente tem aulas individuais, mas a gente vai ver isso mais adiante, onde outras propostas teóricas irão aproximar cada vez mais o formato da escola ao que a gente tem hoje em dia. Temos então o período Vargas, com todas as suas contradições, que já falamos na primeira competência, mas que consegue dar um avanço nas preocupações em relação à educação. A exemplo de pensar que a educação deveria ser obrigatória e gratuita. A criação do Ministério da Cultura e da Saúde Pública, que mesmo estando relacionado, mas já dá uma nova percepção de como a educação estava sendo atendida naquele momento. É no governo de Getúlio Vargas que nós temos a estruturação do Senai e do Senac, também como um braço para o desenvolvimento da educação técnica, tecnológica. Isso tudo dentro do período do governo de Getúlio Vargas. Com Juscelino Kubitschek, a gente tem também uma preocupação com a educação para o desenvolvimento, já que era a preocupação dele, que o Brasil crescesse o mais rápido possível. Então, não só em estruturas prediais, físicas, mas também que a educação conseguisse se desenvolver. É no governo de Juscelino que a gente tem a primeira lei de diretrizes e base que orienta a educação para todo o país. Então, há uma nova percepção de educação. A legislação já estava mais avançada e madura para se perceber a necessidade de mudanças, ainda que não atendendo todas as demandas que a sociedade impunha, mas a gente percebe avanços na educação nesse período. Em 1964, como trabalhamos na primeira competência, é o período da ditadura militar e há acordos entre o governo militar e o governo americano que implementa também mudanças no ramo da educação, de uma escola mais restritiva no que se relaciona à liberdade de pensamento, já que nem tudo poderia ser dito nem ensinado, desde que não ferisse o governo militar. Então, os professores e as instituições, elas são bastante limitadas nesse período da ditadura militar, mas não impede a resistência e a luta de movimentos, a exemplo do Movimento de Cultura Popular, o MCP, que tem um dos seus expoentes, o professor Paulo Freire, com seu movimento de educação de jovens e adultos, alfabetização de jovens e adultos e a preocupação de uma educação reflexiva. Eles vão sofrer toda a perseguição, não apenas o professor Paulo Freire, como outros intelectuais, outros políticos que favoreciam esse tipo de atuação para a educação, mas haverá sempre um enfrentamento em relação ao movimento da ditadura militar. A política da ditadura militar tão autoritária, mas a população não se calou e a educação também não ficou totalmente subserviente. Nós teremos sempre nomes que demonstram que a educação é um espaço de resistência e de mudança de pensamento. Com o fim da ditadura militar e a reabertura política, um sinal que nós percebemos é o crescimento das pós-graduações em educação e, assim, uma maior pesquisa na área pedagógica e psicológica que favorecesse o ensino. Se pensarmos a questão legislativa, a Constituição de 1988, ela sinaliza uma nova lei de diretrizes e base que só vai ser concluída em 1996, que é a que está em vigor até hoje, com todas as suas
alterações e acréscimos que o tempo vem demandando, mas em 1996 nós temos a atual LDB, pensada por um grupo de intelectuais e também políticos e da comunidade civil, da população civil, intervindo e refletindo sobre a educação. Nos últimos anos, nós tivemos algumas leis relativas à educação afrodescendente e à valorização da cultura indígena, implementando e alterando a LDB, que não tratava no momento sobre essa temática, mas que por força da sociedade civil acabou incluindo. Ainda relacionado à LDB em 96, nós temos a criação de um fundo, o Fundef, para valorização da educação fundamental e, anos depois, o Fundeb, que ampliou o investimento para não apenas a educação fundamental, mas para toda a educação básica, como veremos na nossa última competência na estruturação da educação. Mas a LDB já traz uma nova perspectiva de educação relacionada a uma educação, a uma escola democrática, com participação democrática, eleição de gestor, onde a escola tem liberdade para gerir, a verba que chega dentro dos limites que são impostos, mas com alguma autonomia para os gestores das escolas e toda a comunidade escolar decidir. Então, a gente consegue perceber que, ao longo da história do Brasil, com todos os seus percalços, a educação vem ganhando espaço e a legislação, com toda a luta da sociedade, com toda a luta dos interessados pela educação, vem ampliando, tentando ampliar as conquistas para uma melhor educação, para uma educação que alcance a todos. Bem, acabamos assim a nossa segunda competência, relacionando os períodos históricos a acontecimentos relacionados à educação. Sugerimos que vocês, mais uma vez, aprofundem os seus estudos e conheçam a legislação, já que é a partir dela que nós podemos brigar para ampliar, para melhorar a qualidade da nossa educação. Até mais!